pessoal do sexto ano, estamos começando mais uma aula para vocês aqui e hoje continuando com os nossos conteúdos, né? Com o nosso conteúdo. Semana passada nós falamos sobre os astecas e hoje nós vamos falar sobre os maias. Você tiver aí com o seu livro didático de história em casa, a partir da página 112, nós vamos hoje tratar sobre essa civilização tão importante que fez parte aqui da América Central, né? E aí nós vamos ver também esse ponto que é a América Central, onde mais ou menos ficou aí localizada essa civilização, os maias. Então os maias, eles começaram, né, o seu povoamento, as suas conquistas, né, a partir das montanhas da Guatemala, né? Depois eles se deslocaram para outras regiões, né, da Guatemala, como também para o sul do México, Honduras e El Salvador. Aí você vai dizer onde é que fica esses lugares, professor? Muito fácil, pessoal. Ó, nós trouxemos aqui o mapa para vocês tentar se localizar. Aqui embaixo nós temos o Brasil e os outros países da América Latina. Aqui em cima, Estados Unidos, uma parte do México e o Canadá, né? E aqui no meio, esse meiozinho aqui, ó, América Central. E nesse pontinho verde é onde ficou localizado aí as tribos, os povos maias. Aumentando aqui, ó, botando uma lupazinha, seria toda essa localização aqui para os maias, que atualmente compõem, né, o país, uma parte do México, Guatemala, aqui embaixo, El Salvador, Honduras e Belize, né? Então esses aí são os países que tiveram hoje, né? São países, mas na época esses territórios foram conquistados pelos maias. Inicialmente eles viviam da caça, pesca e coleta de vegetais. Quando passaram a domesticar o milho, a pimenta e o feijão, ergueram grandes cidades, porque eles passaram a produzir mais. A partir do momento que você passa a produzir mais, vive-se mais, se reproduz mais, consequentemente as populações vão aumentar. Então esse aumento populacional está diretamente relacionado com a produção de alimentos. Além desses alimentos, né, eles vão cultivar a abóbora, que a gente chama de jerimum, né, o algodão, que vai ser usado para as roupas, o cacau, que até hoje é usado para fazer chocolate, né? E o abacate. Então são alimentos que eles vão deixar para a gente como grandes legados, né? Como coisas que nossa sociedade vai acabar herdando desses povos maias. Então, além dessas questões, né, os povos maias nunca formaram um grande império. Eles nunca formaram um grande império. Na verdade, os maias eles construíram grandes cidades e cada cidade era independente uma da outra. Não é? Por exemplo, Copan, Chichen Itzá e Mayapã são as mais importantes. Existem outras, mas essas são as mais importantes. Essas cidades elas eram independentes e tinham suas próprias leis, governadores e costumes. É muito parecido com as cidades de hoje em dia, né? Milagres, Mauriti, Barro, Brejo Santo, cada um tem suas leis, cada um tem seu prefeito, cada um tem seus costumes, né? O que unia esses povos lá dos maias era que eles tinham os mesmos deuses, o mesmo idioma e também alguns saberes e técnicas eles acabavam repassando, né, dentro das comunidades, dentro dos povos. Essas cidades maias existiam palácios, estradas de até 10 metros de largura e templos religiosos em forma de pirâmide. Então, as pirâmides, elas serviam para em cima ficar o templo religioso, né? Os maias foram grandes construtores e inventaram um tipo de cimento que permitia colar pedras. Então, eles já conseguiam usar o cimento em suas grandiosíssimas construções. Os maias também possuíam conhecimento de engenharia para poder fazer suas obras, grandes obras, né? Alguns templos religiosos chegavam a ter mais de 60 metros, né? Além disso, eles usavam de cálculos matemáticos. Além dessa questão da engenharia e do cálculo, eles se destacavam também na astronomia, no estudo dos astros, dos planetas. Então, os astrônomos maias eles conseguiam prever os eclipses solar, descrever as fases de Vênus e calcular a duração do ano com bastante precisão. É tanto que os maias
eles vão, né, usar dois calendários. E esses dois calendários eles usavam ao mesmo tempo, porque um era o calendário religioso, festivo, ele tinha 260 dias, que eram divididos em 13 meses, cada mês com 20 dias. O outro calendário era o calendário solar, formado por 365 dias, era dividido em 18 meses de 20 dias e tínhamos mais 5 dias de acréscimo, que não fazia parte de nenhum mês, é como se fosse um mês de 5 dias para completar os 365 dias. Eles possuíam um observatório de astronomia, né, chamado Caracol, que era o local onde eles usavam para fazer as observações astrológicas. Esses são os povos maias, né, que são tão importantes para a gente e que hoje a gente estudou na nossa aula. Na próxima aula, pessoal, nós vamos ver aí os incas, certo? Então na próxima aula a gente vê o que foi que os incas fizeram de tão importante e que deixaram aí para as nossas sociedades, tá bom? Vamos resolver a atividade e até a próxima semana. Valeu, pessoal!